Vamos para o menu Windows para concluir aí a parte de menus. Então, o Windows aqui nada mais é do que você ativar e desativar a visualização, tá? Você não vai ativar nenhuma função do Windows. Então, aqui temos o nova janela, ele vai criar uma nova janela exatamente com o conteúdo que você tem. Ele não vai salvar um novo arquivo, você vai estar trabalhando o mesmo arquivo com janelas diferentes, ok? Então, se você quiser trabalhar assim, uma camada em cada janela você trabalha, só que quando você for salvar, vai salvar tudo dentro de uma única, ou desculpa, de um único arquivo. Tá? Se full screen mode, ele simplesmente vai deixar em full algumas partes, só que vai simplesmente ocultar essas barras de ferramentas aqui, tá? Esse aqui é as paletas, que eu não mexo. O zoom in seria o mais próximo, out um pouquinho mais distante. Tem aqui o pixel, que seria o deixou o desenho mais quadradão, vamos supor. Ele aparece um pouquinho mais pixelizado, tá? Esse aqui é o distante, padrão. Print size é o que você tem como configurar. E o hide all palettes, você vai ocultar as paletas. Ó. Tab, tá? Oculta e desoculta. Esse begin, no caso é assistente, tá? Geral, seria o que eu havia falado para você. Tem gente que usa esse aqui, tem gente que usa o outro. Né? Vou fechar esse aqui. Eu comumente uso o F3 e o F4, que seria camada e ferramentas. Tá? Então você pode estar ativando o navegador, desativando também. Enfim, pode estar memorizando todas essas Fs aqui até o 12. Né? E aqui janela, cascata. Só tem aplicabilidade cascata se você cria, no caso eu vou criar aqui uma nova janela. Cria várias janelas, tá? Ups. Deixa eu visualizar aqui em cascata novamente. Vou riscar aqui, vou criar uma nova janela. Ó, novamente, ó, um único arquivo, tá? Você fazendo coisas diferentes, ó. Aqui, tá? Então você pode estar abrindo uma nova janela, mas é opcional também, tá? Se você quiser agora visualizar ele em cascata, o padrão, um atrás do outro, tá? Ctrl Tab, ele passa de um arquivo para outro, num sentido, Ctrl Shift Tab, ele volta, tá? Então tem um sentido, ele vai para um, e Ctrl Tab vai para outro. Tem outra opção também, seria horizontal, você visualiza tudo na horizontal e outra na vertical. Tá? Fica aí até o critério escolher qual tipo de visualização. Esse último aqui, no caso, seria as páginas que você tem aberto. Né? No caso, ele está indicando new page, só que é 21. É a mesma coisa. Tá? Quando você salvar, você vai salvar um único arquivo. Tá? Eu posso fechar e ele vai ficar somente com o original. O original é sempre o último. Se você der um Ctrl W, ele vai pedir para salvar. Tá? Eu não quero salvar, então está concluído. Beleza. Concluí. Agora eu vou abrir o novo arquivo e vou começar a explicar um pouquinho mais a respeito das ferramentas laterais. Aqui a gente tem um help, só que o help aqui no caso tem registro, checar o update. No caso, se você quiser checar o update, essa versão 4.0 ela não tem update, tá? Então tem documentos que você já registrou, são coisas do Maga Studio. Tá? No caso aqui tem alguns arquivos que você tem como estar buscando também, extras e conteúdos também extras. Tá? O Dynamic Help, no caso, é o que você está vendo aqui na lateral. Se você desativar ele, ele não aparece mais. Tá? Eu vou deixar esse Dynamic Help pelo menos ativado, porque quando eu clicar em algum lugar, quer dizer, pelo menos aqui, não, ele não vai aparecer não. É mais nos menus mesmo. Conforme você escolhe, ele vai aparecer ali, ó, 2L, depois você pode estar lendo aqui, tá? Então, sobre os menus, ele vai estar dando uma ajudinha. Tem esse informações do software. Tá?
E por fim, agora a gente vai para a barra de ferramentas. Barra de ferramentas, eu vou explicar primeiro essa primeira seção, seleção, tá? Primeiramente, a gente tem que ter um objeto para selecionar. Eu vou fazer aqui um pequeno círculo. Vou pintar ele de preto. Ops. Eu vou pintar ele de preto. Tá? Você pode estar selecionando ele com essa ferramenta. Você pode estar preenchendo. Você pode estar deletando também. Okay? Você pode estar selecionando com essa outra. Também pode estar deletando. Pode estar simplesmente treinando aí a seleção. Aqui você tem uma seleção laço também, que se você ficar clicado, ele vai te dar outra opção. Então, sempre que tiver uma flechinha, ele tem uma opção guardada aqui. Então temos a seleção, no caso circular, que é o elipse, e o retangular. Então, se eu quiser selecionar aí retangular, tá? Posso estar fazendo isso aqui, preencher. Posso jogar por baixo, tá? E no de cima, posso selecionar e deletar no de baixo também. Tá? Então tem essas opções de você estar navegando de uma camada para outra. Aqui, essa opção aqui é mais para quando você quer trabalhar com o vetor. Eu não tenho vetor aqui. Tá? Ele não vai fazer muita coisa, ó, se você não tiver um vetor. O vetor ele está aqui embaixo. Dá para você ativar esses ou esses aqui. Ó. Então, selecionou linha. O vetor vai ser esse aqui. Ó, tá? Ou esse aqui. Então, vamos supor, eu quero fazer uma linha reta. E tenho ali um vetor. Aí sim eu posso estar manipulando com esse objeto aqui. Essa régua aqui ela é bem útil para quando você quer trabalhar com medidas bem específicas, em centímetros. Tá? Quer deletar? Segura Ctrl, seleciona a régua, Ctrl Delete, ele deleta. Varinha mágica, funciona como em todos os outros softwares. Se você clicou, ela seleciona lá dentro. Tá? Pode estar deletando ou não, pode estar aplicando outra cor. Vamos supor que eu queira fazer uma cópia dessa parte, somente dessa parte. Então, dou a tecla de atalho Ctrl Shift C, ele vai copiar somente aquela parte selecionada. E é onde eu posso dar um Ctrl Alt E e modificar ali de preto e branco para colorido. Beleza, ficou colorido. Agora é só eu aplicar uma outra cor. Venho aqui na opção cor. Seleciono uma cor e olha lá, está aplicado. Então, fica aí a dica de você selecionar e aplicar cores. Esse conta-gotas aqui ele serve para você capturar os tons que você deseja. Eu vou fazer assim, eu vou deixar separado aqui e vou selecionar tanto uma quanto outra cor. Observe que aqui no cantinho ele vai mudar, verde claro e o preto, ok? Aqui no caso serve para você trabalhar com camadas, tá? Então, muitas vezes você quer encontrar a camada direto, basta você selecionar essa ferramenta e clicar na cor que você quer. Observa que ele já foi direto. Ele seleciona esses dois porque tem uma parte aqui embaixo que tem a seleção e que tem a parte aqui só da parte da retícula, tá? Então ele já vai direto. Porém, ele só mostra, ele não vai deixar ativo para você. Para você deixar ativo, você vai ter que clicar nele. Aí sim, ele vai ficar ativo, ok? Se você clicar no objeto, somente no objeto, ó, vou clicar aqui, ó, ele só vai para lá, depois tem que clicar aqui de novo. Essa outra opção aqui é a opção de corte. Para você cortar, você precisa ter o quê? Um pequeno retângulo. E esse pequeno retângulo ele tem que ser um painel, tá? Então você tem que criar ele como um painel. Lembrando disso, né? Que a gente já fez uma vez. E assim você usa essa opção de corte. Você cria um micro quadrinho ali, ok? E aqui ele fica com vários painéis. Tá? Esses vários painéis você pode estar reordenando, jogando para cima e para baixo o que for primeiro. Posso jogar para cima, por exemplo, né?
E o que for segundo, também jogar para cima. Terceiro, jogar para cima também. Tá? E assim por diante. Caso aqui eu vou selecionar todo, não quero fazer nada com eles, eu vou deletar. Aqui temos a opção de mover. Se mover, ele move qualquer objeto que tiver selecionado. No caso, qualquer camada que tiver selecionado. Desculpa. Aqui o preto, aqui a retícula. Tá? Pode estar movendo independente. Aqui temos uma opção de plano virtual. Esse plano virtual serve única e exclusivamente para você ter uma noção de perspectiva, tá? De plano e perspectiva. Uma vez que você determinou a posição desse plano, falou assim, ah não, eu quero fazer mais ou menos esse tamanho, você rotacionou também, ó. Se você clicar nele você rotaciona. Você também tem como mudar a angulação, tá? Pode mudar aqui, ó, pelo azulzinho você muda a angulação, isso aqui é a altura. Deixa eu só ver aqui, o azul e o vermelho, tá? Aí tem como você também estar trabalhando uma pequena parede e uma pequena grade, que seria como se fosse uma parede de frente. Tá? Aqui no caso é para objetos, isso aqui não entra, a não ser que você importe algum objeto, daí sim dá para a gente trabalhar com isso, mas nesse caso eu vou deixar cancelado. Vamos aqui então, vamos renderizar esse plano para a gente poder estar visualizando somente o tom dele. Então você clica em renderizar e aqui você coloca grade, né? Acionando esse grade ele vai ficar assim, ó, como se fosse preto e branco, dá OK. Beleza. Ele estando assim, fica bem mais fácil de você chegar ali na pasta em que ele está e transformar ele em azulzinho. Transformado ele em azulzinho, você pode esboçar por cima dele, ok? Então, para isso que serve esse plano, para você ter uma referência a respeito de espaço, ok? Essa opção de 3D, você move todos os objetos 3D que você adicionar à cena. No caso, eu vou selecionar tudo aqui e vou deletar. Você pode vir em Windows e selecionar a opção de materiais, que é a tecla de atalho F6. Vai abrir essa caixinha de diálogo aqui. Clicou em materiais pelo menos duas vezes, vem em default, objetos 3D. Temos aqui, tá? Temos balões e tipos de painéis e réguas. No caso aqui eu vou pegar objetos 3D. Vou colocar qualquer um desses objetos. Qual deles? Vou pegar essa arma aqui. Vou puxar para fora. Esse é um objeto 3D que existe no Manga Studio. Dá para você baixar outros, tá? Então, basta você observar a extensão, encontrar um estoque de imagens 3D para você não ter que ficar redesenhando. Okay? Uma vez ele estando no seu computador, você pode fazer essas manipulações, ó, de ângulos. Tá? Caso de rotação, você pode clicar ele dentro mesmo. Uma vez ele estando na posição que você quer, você renderiza ele, ok? Então, para você renderizar ele, vem aqui em objeto 3D, aqui, e pede para renderizar. Tá? Ele pode ficar assim em preto e branco. Porém, se você trabalhar com tons de cinza, você é aquele artista que gosta de trabalhar com tons de cinza para deixar mais leve o desenho, aí você pode deixar assim. Ah, mas eu não quero deixar com tons de cinza. Então aí é onde você pode estar tirando isso aqui, ó, e ele fica somente com o cinza. Aí eu não quero o cinza também, então clica aqui e ele vai ficar somente com as linhas. Ah, mas eu quero um vetor mais detalhado, tá? Então eu vou aumentar aqui a quantidade de detalhes. Deixa eu ver aqui, outside, vou colocar aqui, previews. Observe que aqui eu deixei um pouquinho mais espesso. Também. A linha ficou um pouquinho mais evidente, tá? Dou um OK.
essa parte da grade não é tão importante não. Rasterizar. A grade não precisa. Os mods, deixa eu ver aqui, vou dar um pré. Esses mods aqui também não sei para que serve. Mas enfim, tá concluído aí. Dou um OK. Sim. Ele está renderizando. E agora virou um desenho, beleza? Virando um desenho, você pode estar pintando ele se quiser ou deixando ele assim mesmo. Vai lá dentro da pastinha, você vai ter somente a linha, que é esse outline, tá? Você pode estar arrastando ele para o lado de fora da pasta e o resto você pode dar um fim, deletar. Então fica aí, ó, a opção de você manipular um objeto 3D tanto dentro do Manga Studio, tanto com o banco de materiais, de exemplos que ele tem, quanto o importado, tá? Pode estar importando ele diretamente de uma pasta específica. Então, minha dica é que se você tem preguiça de fazer o desenho e quer ganhar tempo também, né? Não é uma questão só de preguiça, você quer ganhar tempo, quer fazer simplesmente o cenário em si, você quer fazer ele tudo com base em exemplos prontos, você pode usar o 3D, tanto para casa quanto para árvores, quanto para armas, quanto para, enfim, para tudo que você perceber que tem utilidade, bicicleta, tudo mesmo, e aplicar esse efeito aí. Ok? Então, primeira sessão de ferramentas explicada. Próxima aula eu concluo aí parte do Manga Studio e a gente cria um painel para a gente testar, beleza? Valeu, falou!